Sinais de transição na terceira idade. Imagine que de um dia para o outro, aquela pessoa que você ama começa a dormir mais do que o normal, perde o interesse em comer, fala frases enigmáticas como "eu já cumpri meu papel", e você, sem entender direito, acha que é apenas mais um dia comum. Mas e se eu te dissesse que esses pequenos sinais podem estar revelando algo muito mais sério do que você imagina? Algo que muita gente ignora até ser tarde demais. O mais curioso é que ninguém ensina isso pra gente. Nem médicos, nem especialistas, nem as redes sociais. Só quem já viveu de perto sabe. E é justamente por isso que esse vídeo é tão importante, porque ele mostra o que ninguém teve coragem de te contar até hoje. Perda de apetite marcante. Quando um idoso começa a recusar aquele prato que sempre foi o favorito, a feijoada do domingo, o cafezinho da tarde ou até um simples gole de água, isso fala mais alto do que muitos exames. O corpo vai reduzindo a necessidade de energia, e isso se reflete diretamente no apetite. A digestão já não é mais prioridade. E o organismo redireciona tudo para manter o que ainda é vital. Essa mudança pode ser sutil no começo, como deixar um pouco de comida no prato. Mas aos poucos, o interesse por qualquer alimento desaparece. Isso costuma assustar a família, que tenta oferecer vitaminas, sopas, sucos, sem saber que essa recusa muitas vezes não é falta de vontade, mas parte natural do processo. Nesses casos, forçar pode gerar mais desconforto. O cuidado com idosos nesse estágio exige um olhar mais sensível. A ideia não é alimentar por obrigação, mas oferecer conforto. Alimentos como caldos nutritivos, água de coco ou gelatinas naturais podem ser bem aceitos, especialmente se servidos de forma tranquila, sem pressa. O foco deixa de ser a nutrição completa e passa a ser o bem-estar. O metabolismo desacelera, o paladar muda e o corpo já não responde da mesma forma. Não há dor nisso, apenas uma mudança de prioridades biológicas. E quando a gente compreende isso, a gente começa a perceber outros sinais físicos que acompanham esse processo. Respiração alterada e ruídos. A respiração é um dos sinais mais evidentes de que o corpo está entrando em outro compasso. Ela muda de ritmo, desacelera e por vezes se torna irregular. Surgem pausas, ruídos semelhantes a gorgolejos ou um suspiro prolongado que parece não ter fim. Esses sons, por mais estranhos que sejam, nem sempre indicam sofrimento. Muitas vezes são apenas reflexo do relaxamento muscular. É comum ouvir relatos de filhos assustados com o que chamam de respiração pesada. A verdade é que esse padrão, conhecido como respiração de Cheyne-Stokes, é típico nos momentos de transição do corpo. É como se o organismo estivesse encontrando um novo ritmo interno, uma espécie de dança silenciosa entre a vida e o descanso. Quando os músculos da garganta e do tórax começam a perder força, o controle da respiração muda. Isso explica os ruídos que tanto assustam. Mas ao invés de se desesperar, o ideal é manter o ambiente arejado, com boa ventilação e conforto ao redor. E acima de tudo, é importante que a família compreenda que o som pode ser alto, mas não significa sofrimento. Mudança na pele e temperatura corporal. A pele do idoso, nesse estágio, conta histórias sem dizer uma palavra. Mãos, pés e nariz tornam-se mais frios, às vezes azulados ou pálidos, porque o corpo começa a concentrar o fluxo sanguíneo nos órgãos vitais. É como se o organismo entendesse que já não pode abastecer tudo e escolhe proteger o essencial. Além da mudança de cor, a textura da pele também se altera. Fica mais seca, mais frágil e, por vezes, apresenta manchas arroxeadas. Essas alterações são sinais claros de que o metabolismo periférico está sendo desativado, pouco a pouco. A circulação desacelera e o calor se retira das extremidades, mas isso raramente causa dor.
O importante, nesse momento, é oferecer conforto térmico. Mantas leves, meias de algodão, aquecedores de ambiente com temperatura controlada, tudo isso ajuda. O uso de óleos naturais para hidratar a pele também pode ser uma forma de carinho e cuidado. Não é sobre estética, é sobre dignidade na velhice, confusão mental e desorientação. A confusão mental é um dos sinais mais sutis e, ao mesmo tempo, mais impactantes. O idoso começa a alternar momentos de lucidez com episódios em que parece perdido no tempo. Pode conversar com pessoas já falecidas, reviver histórias da infância ou acreditar que está em outro lugar. Isso acontece porque a oxigenação cerebral diminui, afetando a percepção da realidade. Esse comportamento assusta muitos familiares, que interpretam como delírio ou demência. Mas nem sempre é algo patológico. Muitas vezes é apenas o cérebro navegando em águas mais profundas. O tempo deixa de ser linear e a mente se reconecta com vivências antigas. O apoio familiar aqui é essencial. Mesmo que o idoso fale algo sem sentido, é importante validar sua fala com carinho. Um simples "sim, estou aqui" já traz segurança. Evite confrontar, discutir ou trazer o idoso de volta à realidade à força. Nessas horas, o toque das mãos, a suavidade no tom de voz e a presença física são mais terapêuticos do que qualquer explicação racional. Fraqueza extrema e imobilidade. A fraqueza toma conta do corpo de forma silenciosa. Aquele idoso que antes andava com certa dificuldade, agora mal consegue levantar o braço. Os músculos entram em colapso funcional, como se estivessem tirando férias definitivas. Isso não significa dor ou sofrimento, mas um esgotamento natural do sistema neuromuscular. Movimentos simples, como virar na cama ou segurar um copo, tornam-se impossíveis. O que antes era rotina, como ir ao banheiro ou comer sozinho, passa a exigir ajuda total. E aqui entra um ponto delicado. O idoso pode se frustrar, sentir vergonha ou tristeza. Por isso, os cuidados com idosos nessa fase precisam ser feitos com extrema empatia. Usar palavras doces, preservar a intimidade e manter a dignidade em cada gesto. Uma boa prática é adaptar o ambiente para esse novo momento. Camas com grades, almofadas de apoio, lençóis de algodão, tudo isso traz mais conforto. Além disso, é importante criar uma rotina leve, sem pressa. A prioridade é o descanso, pois o corpo está priorizando o essencial. Isolamento emocional e despedida silenciosa. Chega um momento em que o idoso não quer mais conversar, não sorri como antes e passa longos períodos em silêncio. Muitos interpretam isso como tristeza ou abandono, mas é algo mais profundo. É um isolamento emocional que surge como uma despedida silenciosa. Uma espécie de transição da alma que se desconecta aos poucos das coisas do mundo. Ele pode dizer frases enigmáticas como "já cumpri meu papel" ou "agora posso descansar". Essas palavras não são fruto de depressão, mas de uma lucidez rara. É o coração entendendo o que o corpo já vem anunciando. A presença da família, mesmo em silêncio, continua sendo importante. Mas é essencial respeitar esse momento sem forçar interações. Esse comportamento não é uma rejeição, é um processo natural, quando o idoso começa a se despedir do afeto do mundo físico e se volta para dentro. É como se ele estivesse fazendo as pazes com o tempo, com a vida e com as escolhas que fez. E esse recolhimento pode ser, paradoxalmente, um dos momentos mais ricos em significado da trajetória humana. Reflexão final. Agora me diz, quantos desses sinais você já percebeu, mas achou que era só coisa da idade? Quantas vezes ignoramos pequenos detalhes porque não sabíamos o que eles realmente significavam? Depois de tudo que conversamos aqui, fica claro que saúde na terceira idade vai muito além de exames e consultas. É sobre enxergar com o coração, ouvir o silêncio e oferecer cuidado antes mesmo que a pessoa precise pedir.
Será que você está realmente preparado para apoiar quem você ama nessa fase tão delicada? A verdade é que muitas vezes a gente só entende a importância de viver bem quando o tempo começa a se despedir. Mas agora você sabe, e saber é um privilégio que pode mudar tudo. E aí, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai guardar para você ou vai compartilhar com quem precisa ouvir isso também? Responde aqui nos comentários, conta sua experiência, me diz se algum desses sinais te tocou. Esse canal é um espaço de troca, de cuidado e de apoio familiar. Aproveita e já se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho das notificações para continuar recebendo conteúdos que realmente fazem diferença na sua vida e na vida de quem você ama. Porque aqui a gente fala de longevidade e qualidade de vida com responsabilidade, empatia e verdade.